Olá, meu nome é Marta Metzler e este é o canal Ser Irresistível. Como prometido no vídeo anterior, aqui a gente fecha o tema da tragédia grega, falando mais especificamente sobre a sua estrutura. O filósofo Aristóteles considerava Édipo Rei o exemplo mais perfeito de tragédia. Agora a gente vai entender por quê. Em primeiro lugar, vale lembrar que a Idade de Ouro da tragédia grega antiga durou aproximadamente um século, ao longo do século V a.C., com a realização de competições teatrais em que os poetas concorriam obrigatoriamente com uma tetralogia, 3 tragédias e uma peça satírica. Aristóteles escreveu o seu estudo Poética, em que ele analisa a tragédia, no século seguinte, no século IV a.C. Ele faz a defesa de alguns elementos como ideais, mas a Poética não é um livro de normas, até porque aquele período já havia passado. Ele trata da tragédia póstumamente. Muitos séculos mais tarde, os franceses vão retomar a Poética do Aristóteles, aí sim, como um livro normativo. Vamos falar sobre isso quando tratarmos do neoclassicismo francês do século XVII. Portanto, a famosa regra das 3 unidades só se torna regra bem mais tarde. Pois bem, mas o que são essas unidades? Para Aristóteles, a tragédia é a imitação de uma ação completa, constituindo-se um todo que tem uma certa grandeza. É um todo porque tem princípio, meio e fim. E Aristóteles assume o belo como valor, sendo que para ele o belo consiste na grandeza e na ordem. O belo deve ter partes ordenadas e uma grandeza que não seja qualquer. Ele compara a estrutura da tragédia a um organismo vivo, dizendo que um ser pequeno demais não poderia ser belo porque confunde a visão se observado por um tempo curto. E também não seria belo o ser grande demais porque não permite a visão do conjunto, escapando à vista dos espectadores a unidade e a totalidade. A beleza de um cavalo seria essa medida ideal. Com essa imagem como referência, ele avalia os elementos tempo, lugar e ação que estão presentes no texto teatral. O tempo se refere à duração da ação da peça. Não deve ser nem muito longo, porque aí já se aproximaria da narrativa épica, e nem muito curto. Aliás, parênteses. Antes do último vídeo sobre Grécia, que será sobre comédia, eu vou fazer uma live com o Jai Gonçalves para tirar possíveis dúvidas que tenham ficado até aqui, e a gente pode então lá falar sobre a teoria dos gêneros, para esclarecer um pouco sobre as diferenças entre lírico, épico e dramático. Acho que ajuda neste e também nos próximos temas. Então, o tempo proposto para a ação é de um dia, 24 horas. Veja, isso não é o tempo de duração da peça ou do espetáculo a ser apresentado. É o tempo que dura a ação da peça, ou seja, dos acontecimentos vividos pelos personagens. Com relação ao lugar, também os acontecimentos da peça devem se dar em um único espaço. Não tem mudança de cenário. Uma cena no palácio, uma cena numa estrada, não tem isso. Se algo importante acontece fora daquele espaço, fora daquele lugar da ação, vem um personagem de lá e conta o fato. Aliás, um dado importante sobre o lugar. Como a gente viu que a polis está se formando nesse momento, o lugar da tragédia tem um caráter público e não privado. As questões a serem resolvidas são de ordem pública e o lugar da ação é o átrio do palácio.
como em Édipo, que o rei vem à frente do palácio para falar com o povo. Eu falei sobre isso em alguns vídeos anteriores, o teatro e o senso de coletivo e o teatro e democracia. Dá uma olhadinha lá. Bom, e o terceiro elemento é a ação. O texto deve conter uma única ação. Não é como uma novela, por exemplo, que tem vários núcleos. A peça deve ter um único fio condutor. A peça não começa e nem termina ao acaso. Há um conflito central, e todas as cenas, desde a abertura, se relacionam com esse conflito. A peça começa porque há um conflito a ser resolvido, e as cenas conduzem à sua solução. Acabado o conflito, a peça acaba. As ações, as cenas, se encadeiam em uma relação de causalidade. Uma cena desencadeia a outra e a outra até o desfecho. Portanto, 3 unidades. Um dia, um lugar, uma ação. Vou encerrar acrescentando 2 elementos muito importantes da tragédia que eu não mencionei no vídeo anterior. Um deles é a falha trágica ou erro de julgamento, que é o ato do herói que põe em movimento o processo que o conduzirá à perda. O herói comete uma falta, não por maldade, mas por um erro. É importante observar que o trágico está ligado à ideia de fatalidade e necessidade do destino funesto, porém livremente provocado e aceito pelo herói. Portanto, as personagens não são boas nem más, elas caem em desgraça por sua falta. O outro elemento é a peripécia, ou reviravolta, que é a mudança súbita e imprevista da situação, ou inversão da ação. Situa-se no momento em que o destino do herói dá uma virada inesperada, a passagem da felicidade para a infelicidade, por exemplo. Normalmente, a peripécia acontece junto com o reconhecimento que eu mencionei no vídeo passado. Antes de fechar, vale dizer que a catarse é um efeito que se dá no espectador. É algo que se espera que aconteça, mas não está na própria tragédia. Trata-se da purgação das paixões provocada pelo temor e pela piedade, que são produzidos pela tragédia no espectador. A compaixão que o espectador sente pelo herói gera a identificação quando o espectador presume que ele também poderia ser vítima de algo semelhante, que o perigo pode estar próximo dele e pode ser mesmo provocado por um gesto seu. Por hoje a gente fica por aqui. Eu recomendo que você leia sobre esse assunto, que é bem vasto, e é importante não apenas para a gente conhecer o teatro grego antigo, mas porque nos ajuda a entender as estruturas dramáticas de modo geral. Ajuda a analisar e a produzir textos novos. Se quiser acompanhar esta nova série sobre história do teatro e seguir todos os conteúdos do Ser Irresistível, do passado e do futuro, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificações dos vídeos novos. Beijo!